a gente tem aqui esses dados que já foram coletados em sala de aula. O objetivo era variar de meio em meio ml a adição de hidróxido de sódio, aproximadamente 0,1 molar, e às vezes variava um pouquinho. Então, como a gente estava adicionando com ambureto, podíamos ter o controle quando ele variasse um pouquinho, né? Aqui deu 2,55, aqui após o ponto final adicionamos não 8,5, mas 8,65, mas o que importa é adotar o valor exato. E aqui com o pH-metro calibrado foi fazendo a leitura dos valores de pH. Isso daqui ocorreu o experimento, agora como é que a gente calcula essas duas derivadas e como é que a gente gera os nossos gráficos. Lembrando que a primeira derivada, né, que é esse delta pH sobre delta V, tecnicamente não estamos calculando a derivada, a gente está calculando realmente um delta, né, que seria a variação que você vai ter de pH, ou seja, a variação que ocorreu nessa primeira adição aqui, entre a adição de meio ml e quando não ocorreu a adição de 0 ml. Qual foi a variação de pH em função da variação de volume, certo? Como é que a gente faz isso? Então, esse primeiro ponto aqui não tem como ter variação porque eu só tenho um dado, né? Então, esse daqui a gente não vai ter nada para realizar aqui, certo? A gente vai ter dados a partir dessa segunda linha, que é onde eu vou ter aqui, para o volume, a gente vai usar a média desses dois valores, ok? Então, eu posso simplesmente usar aqui a função média desses dois valores aqui, aperto Enter, e eu posso copiar e colar essa fórmula aqui para todas as outras células. Aí, esse volume aqui é a média, esse volume é a média desses dois. O volume seguinte é a média desses outros dois volumes. E assim sucessivamente, até que esse meu último volume é a média daqui 8,65 e 9, tá? Poderia também somar e dividir por 2, tudo bem, certo? Eu preferi utilizar já a fórmula do nosso Excel. Aqui no caso eu estou usando o programa Google Sheets, né? Que é gratuito, dá para utilizar lá no nosso Drive. Agora, essa variação vai ser o seguinte, eu vou pegar o valor de pH seguinte, menos o valor de pH anterior, dividido pelo valor do volume, isso aqui também tem que estar entre parênteses, né, para fazer a divisão bem direitinho, é a variação do pH dividido pela variação do volume. Então, vai ser esse volume aqui, menos o volume anterior. Tendo um cuidado adequado para fazer a fórmula, você pode até, a própria planilha já sugere o preenchimento automático, tá certo? O que é esse preenchimento automático? Quando eu pegar aqui qualquer um desses outros valores, o que é que ele está fazendo? Ó? B11 menos B10, ou seja, esse pH dessa linha menos o anterior, dividido pelo volume que está nessa linha, menos o volume anterior, tá certo? Então está tudo direitinho. Ok, isso daqui é o valor da variação da inclinação. Daqui a pouco a gente vai já plotar isso daqui. E aí a gente já pode aproveitar e fazer logo a variação da inclinação, que é esses dois primeiros pontos não vão ser preenchidos, porque eu vou fazer a variação agora, vai ser exatamente a mesma coisa que a gente fez com relação a essa primeira coluna, essas duas primeiras colunas aqui, a gente vai fazer agora para essas nossas duas colunas seguintes. Aí eu vou pegar aqui, eu posso copiar e colar as fórmulas, mas só lembrando, né? Aqui é a média desses dois volumes aqui. Então, média desses dois volumes. Aí acabou que voltou a ser esse volume aqui, né? Mas enfim. E esse daqui, essa coluna vai ser igual a subtração dessa variação de pH menos essa daqui sobre a variação dos volumes dessa coluna também, correspondente à variação de volumes, tudo entre parênteses. Poderia ter copiado e colado essa fórmula aqui também, tá certo? Daria certo da mesma forma, mas só para perceber aqui que a gente fez tudo bem direitinho. Posso arrastar, aqui, ok? O que é que aconteceu? Esse volume aqui é a média desses dois aqui. Essa variação é a média dessas variações. Desculpa, é a variação desse ponto em relação a esse, com essa variação de volume, certo? E aí a gente observa aqui esses dados no início da nossa titulação,
onde o pH ele não varia tanto, isso aqui não vai estar relacionado ao nosso ponto final. O ponto final da titulação potenciométrica, ele é obtido onde ocorrer uma variação muito rápida de pH. Só que nem sempre a gente tem esse ponto exatamente. Ocorreu uma variação rápida de pH e aí? O nosso ponto final, qual é o volume de hidróxido de sódio correspondente ao ponto final? Lembrando que o ponto final não é o pH 7, porque o pH 7 é só se eu estivesse titulando um ácido forte com uma base forte. Aqui, no caso, eu estou titulando um ácido fraco, que é o ácido acético, então o ponto final vai ser um pH acima de 7, porque eu vou estar formando a base fraca e um acetato, e o íon acetato é uma base fraca, eleva o pH está básico no ponto final. Agora, vamos para os gráficos, Sendo bem sincero, vou mostrar como vai fazer todos os gráficos de forma didática, mas a gente precisa, os gráficos mais importantes vão ser da variação do pH pelo volume, que aqui seria a nossa curva de titulação. Esse daqui é a inclinação da curva de titulação. E esse último é onde a gente vai determinar o ponto final. Então, os mais importantes seriam o primeiro e o último gráficos. A gente seleciona aqui na coluna, primeiro os conjuntos de dados, vamos fazer aqui a nossa curva de titulação. E eu vou inserir o gráfico do tipo dispersão, Esse gráfico aqui do tipo dispersão, a gente percebe a variação pH aumentando conforme a gente vai adicionando hidróxido de sódio. Existe uma inflexão um pouco rápida aqui no início, porque a gente tem uma elevação rápida do pH até o momento em que ocorre a formação de uma solução tampão. E aí fica por muito tempo a relação entre o ácido fraco, que é o ácido acético, e o íon acetato, isso tampona a minha solução. A variação de pH aqui ela é muito pequena, pode ser até estimada pela equação de Henderson-Hasselbalch. Então é muito comum que no início a gente tenha uma elevação um pouco rápida e aí depois estabiliza um pouquinho até chegar próximo do ponto final, onde o pH ele tem um salto. Nosso ponto final ele está nessa região aqui onde ocorreu esse salto de pH, certo? O gráfico que a gente utiliza é o gráfico do tipo dispersão. Aqui ele já está com o seu título e tudo mais. Depois a gente pode editar esses pontos aqui direitinho. Mas pode até tentar colocar uma curva aqui suavizada para ligar esses pontos. Para fazer isso aqui no Google Sheets, a gente tenta fazer aqui o seguinte. A gente pode mudar o gráfico de dispersão para um gráfico do tipo linhas. Aí ele mostraria aqui, Só que eu não estou vendo os pontos. Os pontos experimentais muito importante estarem sendo mostrados. Aí eu vou adicionar aqui os meus pontos, vou personalizar o gráfico. Vou aqui estilo de gráfico, cor da borda, série, vamos aqui em série. Ele diz aqui o tamanho do ponto nenhum. Vou pedir para adicionar um pontozão aqui bem grandão para a gente ver os pontos experimentais. Aqui ele nada mais está fazendo do que só ligar os pontos, E essa inclinação aqui dessas retas que estão ligando os pontos é de onde a gente tira o gráfico, o segundo gráfico, tá certo? Essas inclinações aqui, elas nada mais são do que, se eu pegar a tangente desse ângulo, o valor da tangente desse ângulo aqui da inclinação dessas retas é o gráfico seguinte que nós vamos preparar, tá certo? Então eu vou trazer esse gráfico aqui mais para baixo, na nossa planilha, empurrar ele aqui mais para baixo. E aí, vou adicionar aqui os outros gráficos, tá bom? Vamos preparar aqui o gráfico da inclinação dessa primeira derivada. Inserir gráfico. E o que a gente observa? Que aqui vai sendo... A gente começa com uma inclinação um pouco alta, que é aquela variação decorrente ao início da adição de base, mas só que quando a gente adiciona a nossa solução tampão, a gente percebe que a inclinação ela fica variando muito pouco. Ela até oscila, Às vezes aumenta, às vezes diminui, isso é comum para dados experimentais. E aí a gente tem um máximo de inclinação e depois essa inclinação diminui. Essa inclinação máxima aqui, ela ocorre por volta do nosso ponto de equivalência, tá certo? Mas ainda não é assim que a gente determina o nosso ponto final. Como é que a gente vai determinar o ponto final mesmo? Vou também trazer esse gráfico mais para baixo aqui. Tá aqui abaixo do primeiro gráfico que a gente gerou. Esses pontos aqui que estão sendo gerados,
esse ponto máximo de inclinação, é porque a inclinação ela fica bem alta, que é o máximo ponto que a gente viu, depois a inclinação diminui. Inclinação máxima e duas inclinações menores. Então essa inclinação corresponde a esse ponto máximo aqui e as duas inclinações menores, tá certo? Tudo coerente aqui no nosso gráfico. A gente vai para o último gráfico agora, que é esse gráfico aqui da segunda derivada. Esse seria gráfico. O que é que a gente está tendo aqui? Nesse eixo, o volume. E no eixo X, no eixo Y, desculpa, no eixo onde está a variação aqui da minha inclinação, perceba o seguinte, a gente vai ter aqui, nesses dados, alguns positivos e alguns negativos. Por quê? Porque aqui, antes a gente tinha uma inclinação positiva nesse gráfico da primeira derivada. A inclinação antes era positiva, ou seja, eu tinha uma reta ascendente, indo desse ponto para esse, e depois eu tenho uma reta descendente, uma inclinação negativa, porque está descendo aqui desse ponto para cá. Inclinação ascendente positiva e a descendente é um valor negativo de inclinação. Por isso que eu tenho um ponto acima do ponto, acima aqui no eixo onde está positivo, acima da origem, e outro aqui está abaixo, tá? E aí, se a gente unir esses pontos, se a gente conseguir fazer a união desses pontos, a gente consegue determinar o ponto final. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso pedir aqui, né, aqui a configuração do gráfico, eu posso pedir aqui, por exemplo, um gráfico de linhas. Se eu pedir o gráfico de linhas, eu percebo aqui, ó, o gráfico encostando no meu eixo, onde eu tenho aqui o ponto zero, tá? Aqui, onde ele encostar aqui, vai ter o zero. E eu posso tentar determinar esse ponto final graficamente. Qual é esse volume? Eu sei que aqui é 8, aqui é 6. Vamos tentar alterar aqui o nosso eixo para conseguir visualizar melhor onde seria isso daqui. Eu acho isso de forma bem prática, né? Só alterar os nossos dados para conseguir determinar esse ponto final. Aí o que é que eu posso fazer aqui no eixo horizontal? Marcadores de inclinação, formato de dados, vamos aqui em linhas de grade. Linhas de grade eu posso alterar aqui linhas de grade secundárias. Marcações principais e marcações secundárias eu vou marcar aqui também. O valor do intervalo principal eu vou determinar como 1. Aí agora o que é que a gente tem? Ó? Todos os valores aqui estão sendo bem discernidos. E aqui o nosso ponto final está aqui 1,0. Intervalo principal, eixo horizontal, espaçamento do eixo secundário, vou colocar aqui o máximo, coloquei 10. O que é que a gente tem aqui? Nesse nosso eixo, aqui ele está mostrando 8,50 nesse primeiro tracinho. Vou ter que tentar dar o zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Ó, eu quero saber onde é que essa reta azul corta o eixo, qual o volume. Ele está entre esses dois valores aqui. Olha aqui, pessoal. O que foi que eu fiz aqui para explicar uma outra forma? A gente pode fazer uma própria manipulação do gráfico, né? E tem inclusive alguns aplicativos que você consegue verificar todos os pontos de um gráfico, né? De uma imagem de um gráfico. E aqui a gente vai utilizar um pouco de trigonometria, semelhança de triângulos, para determinar o ponto final da situação. Afinal, o nosso ponto final, potenciométrico, vai ser quando a segunda derivada do pH em função do volume der igual a zero. Ou seja, a gente tem um ponto acima do eixo aqui do volume, né? Assim, um ponto onde essa segunda derivada é positiva, pois a gente tinha uma inclinação ascendente lá da primeira derivada e depois descia. E aí a gente tem um valor negativo, tá certo? A gente vai traçar uma reta ligando esses dois pontos. E onde o eixo aqui do volume for cruzado,
vai ser porque essa segunda derivada vai ter o valor zero. Esse é o nosso volume de equivalência, o ponto final. E aí cabe a gente determinar qual seria esse volume de equivalência. Para isso, observa que aqui a gente tem um triângulo. Ó. Temos um triângulo grande, com essa altura que eu vou chamar de H1, e essa base que eu vou chamar de B1. E temos esse triângulo pequeno, com a altura H2 e a base B2. Qual o valor da altura desse triângulo? É a distância daqui até aqui. Essa altura número 1 vai ser 8,54 menos 11,49. Perceba que vai ser, na verdade, isso mais isso. É pensar como uma distância, tá, pessoal? A distância daqui para cá é 11,49, mais essa distância daqui para cá que é 8,54, ok? Então, vai dar isso, 8,54 mais 11,49, 20,3. E a segunda altura? É a distância daqui para cá mesmo até o eixo. Maria, cachorro latindo. Tá um mau zoado aqui de pássaro. Então, o que é que a gente vai ter? Base 2 igual a esse valor, contando a nossa incógnita. As outras distâncias, as outras coordenadas aqui de alturas e bases já foram calculadas pela gente. E a gente vai utilizar a semelhança de triângulos. Esse triângulo menor está para o triângulo maior. Indo aqui, substituindo os valores que a gente tem e utilizando essa relação aqui, o que é que a gente tem? Base 2 sobre a altura 2 igual a base 1 sobre a altura 1. Ok? Base 2 é o VE, que é o volume de equivalência, menos 8,04 sobre 8,54. Isso é igual à base do triângulo maior, que é 0,54, sobre a altura do triângulo maior, 20,03. Fazendo a manipulaçãozinha aqui algébrica, a gente chega a um volume de equivalência de 8,27 ml, um valor intermediário entre aqui, onde a gente teve a inclinação positiva do nosso gráfico da segunda derivada e a inclinação negativa. Então, entre 8,04 e 8,58, a segunda derivada ela atinge um valor de zero, estimado em zero, claro, né? Para saber um valor ainda mais exato, a gente teria que utilizar incrementos menores de volumes, ao invés de adicionar de meio em meio ml, talvez 0,1 em 0,1, mas isso daqui já vai ser bom para a gente, tá bom? Então, o volume de equivalência de NaOH, essa era a concentração do hidróxido utilizado, 0,1002 molar, é de 8,27 ml. Aqui está a folhinha completa do cálculo. E agora a gente vai para o final, tá certo? Vamos determinar o quê? A titulação potenciométrica, assim como as outras técnicas analíticas, elas sempre têm o objetivo de determinar uma concentração. Algo desconhecido vamos conseguir a partir da nossa titulação. A titulação potenciométrica ela não vai ter ponto final determinado pelo indicador, ela não vai necessitar de indicador para a gente fazer essa detecção. A gente vai detectar a partir da segunda derivada do pH em função do volume. E aqui a gente tem alguns dados que foram utilizados no experimento. Uma amostra de 1 ml poderia ser utilizado vinagre, mas foi feita uma solução de aproximadamente 5% ácido acético PA em água. Fizemos 100 ml dessa solução. O procedimento pedia para coletar 1 ml, adicionar cerca de 85 ml de água e aí ir medindo o pH do volume 0 até o volume de pH básico, tá? A gente fez isso antes, já fizemos os gráficos, fizemos o cálculo de volume de equivalência, que é esse aqui, e a concentração de NaOH foi padronizada também antes da nossa prática. Foi determinado que sua concentração era aproximadamente 1, mais precisamente 0,1002 molar. A reação que nós temos entre o ácido acético ou ácido etanóico e o NaOH é essa daqui. Eles reagem na proporção de 1 para 1, ou seja, o número de mols de NaOH utilizados na minha titulação é o mesmo número de mols de ácido acético presentes na amostra, naquele nosso 1 ml de amostra. Como é que eu vou determinar o número de mols de ácido acético? Será igual ao número de mols de NaOH utilizados na titulação. Eu vou descobrir meu número de mols a partir da multiplicação da concentração do hidróxido pelo volume de equivalência.
Fazendo esse cálculo aqui, eu obtive 0,8286 milimols. Esse meio aqui ele é um algarismo além do necessário, né, que a gente só pode ter 3 algarismos significativos na nossa resposta devido ao volume. Ter precisão de 3 algarismos significativos também. Mas aí, como ainda não é a resposta final, para evitar erros de arredondamento, ainda vou utilizar aqui um algarismo a mais de precaução. Para determinar a massa de ácido acético, afinal, a gente tem uma estimativa de que preparamos uma solução 5% de ácido acético em água, percentual massa-volume, tá certo? Aí aqui a gente vai estar fazendo o seguinte: para encontrar a massa, eu pego o número de mols e multiplico pela massa molar. Massa molar do ácido acético, 60,052 gramas por mol, multiplico pelo valor de milimols anteriormente, obtendo aqui 49,76 miligramas, ou em gramas, para utilizar o nosso cálculo, 0,04976 gramas de ácido acético, isso em 1 ml de amostra. Para finalizar o nosso cálculo, vamos determinar aqui o percentual massa-volume de ácido acético, que é só pegar a massa desse ácido que determinamos aqui acima e dividir pelo volume de solução utilizado, que foi 1 ml. Multiplicar esse valor por 100 e a gente faz esse cálculo aqui, arredonda para 3 algarismos significativos, percentual 4,97, muito próximo dos 5% que esperava-se, tá, para o nosso experimento. Então, a gente teve muito sucesso aqui no cálculo do ponto final estequiométrico, ponto final titulométrico, potenciométrico, para o nosso experimento. E aí, também tem uma outra coisa interessante. Além disso, com a potenciometria, a gente pode fazer uma estimativa do valor de pKa, tá certo? Porque a gente tem que, na adição de metade do volume estequiométrico, metade do ácido acético, afinal a proporção é de 1 mol de ácido acético para cada 1 mol de hidróxido que foi adicionado. Se eu adiciono metade do que foi necessário para consumir todo o ácido, então apenas metade do ácido acético presente é convertido em um acetato, a sua base conjugada. E pela equação de Henderson-Hasselbalch para a solução tampão, a gente tem aqui que pH é igual a pKa mais o log da concentração da base, ou o número de mols da base, sobre a concentração do ácido. Então, eu posso substituir por número de mols do ácido, tá certo? E aí, quando o volume é metade do volume estequiométrico, a concentração de base é igual à concentração de ácido. Afinal, o número de mols dos dois vai ser igual. Só que isso sobre isso vai dar igual a 1. E log de 1 é igual a 0. Essa equação se resume a apenas pH igual a pKa na metade do volume estequiométrico. Fazendo então a metade do volume calculado anteriormente, de 8,27 ml, o ponto estequiométrico aqui, onde a gente teria a igualdade de número de mols de ácido e base, seria com 4,14 ml de NaOH. Esse ponto ele não estava na nossa titulação, é uma estimativa, tá? Baseado na estimativa do ponto final. Fazendo uma interpolação, um processo semelhante ao que foi feito para a determinação do volume de equivalência, utilizando o quê? Os dados lá da nossa titulação, depois eu posso voltar aqui para os dados, a gente obtém o seguinte: o pH, onde esse volume de base adicionado com esse volume de base adicionado, nós teríamos uma estimativa de pH igual a 4,07. Isso é por uma interpolação, a gente obteve. E comparando-se com o pH da literatura para o ácido acético de 4,75, a gente conseguiu obter um pKa experimental com um erro de aproximadamente 13, 14%, tá certo? Vou mostrar agora onde foi que a gente obteve esses dados aqui.